Rapaziada, chegou o grande momento. O último jogo do Vasco na temporada de 2025, o jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025, que o Vasco pode voltar a conquistar um título após 14 anos e o título mais difícil que tem na América do Sul, que é a Copa do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo em Vasco versus Corinthians no Maracanã lotado. Vou falar para vocês aqui já no início do vídeo, você que vai até o Maracanã nesse domingo, não importa se você tá indo no primeiro jogo no ano, se você vai em todos os jogos, cante até o último minuto. Não chie quando o time estiver tocando a bola lá atrás, é assim que o Vasco joga. Não reclame se o jogador errar um passe, apenas apoie o time dentro de campo durante os 90 minutos. Só assim poderemos sair campeões da Copa do Brasil. Não é um jogo normal de campeonato brasileiro, não é aquele jogo que tu vai, errou o passe, reclamar. Não, cara, apoia o time até o último minuto, por favor, só te peço isso. Cante, saia sem voz do estádio, comemorando o título de campeão da Copa do Brasil, mas cante até o último segundo, não pare. O Vasco precisa de você, esse é o momento. Beleza? Agora a gente vai lá para a provável escalação. Vem comigo. Infelizmente, eu não consegui o ingresso para a final da Copa do Brasil. Mas, se você tiver o ingresso aí sobrando para mim, chama lá no Instagram, MalfrãoFC. Lá, manda uma mensagem. Bora pro vídeo. E essa é a provável escalação do Vasco para entrar em campo 6 horas da noite, tarde, não sei, né, como você preferir chamar, na Copa do Brasil. Na final. O Vasco terá o Léo Jardim no gol, isso aqui é uma certeza, e o Léo Jardim pode decidir pra gente mais uma vez. O jogo tá empatado, tá 0 a 0, a gente não sabe se vai pra pênaltis, o que pode acontecer, mas é muito importante que o Léo Jardim esteja em um grande dia, que faça uma grande atuação, porque isso vai ajudar muito o Vasco a sair campeão. Pode ser em disputa de pênalti, pode ser com bola rolando também. Se o Léo Jardim fechar o gol, esquece. Se o Vasco não levar gol nessa final, eu acho que a gente sai campeão do Maracanã. Na lateral direita teremos o Paulo Henrique. Tem alguns questionamentos sobre o Paulo Henrique, eu tô vendo. O Paulo Henrique caiu de produção depois que foi para a seleção brasileira, mas o Paulo Henrique ele depende muito da força física pro jogo dele. E é final de temporada, deve estar exausto fisicamente, mas Paulo Henrique dê os seus 110, 120%, porque se o Paulo Henrique jogar bem, é meio caminho andado pro Vasco sair campeão. Quando o Paulo Henrique tá bem, esquece, cara. Se ele começa o jogo, faz o primeiro drible e dá certo e ele fica confiante, é muito difícil de você tirar a bola do Paulo Henrique, e ele é um jogador extremamente importante na recomposição defensiva também do time do Vasco. A dupla de zaga é formada por Carlos Cuesta e Robert Renan, dois jogadores que cresceram muito nessa reta final de Copa do Brasil, desde o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. O Cuesta vem fazendo atuações impecáveis e o Robert Renan, a gente já sabe, além de toda a qualidade técnica que ele tem, jogou muito bem lá na Neoquímica Arena, é um cara que pode fazer a lei do ex acontecer. Quem sabe o Vasco não é campeão da Copa do Brasil com um gol do Robert Renan contra o Corinthians, fazendo a lei do ex valer a pena. É uma possibilidade, mas eu confio na dupla de zaga que o Vasco tem. Na lateral esquerda é o Puma Rodrigues, o Piton segue lesionado, é mais um ex-Corinthians, o Lucas Piton segue lesionado, mas o Puma tá jogando muito bem, cara, assim, vem me surpreendendo as atuações do Puma Rodrigues, mas positivamente, porque, cara, o Puma é um lateral que a gente até sabe que na fase ofensiva vai bem, mas defensivamente ele vinha mal, mas parece que quando ele joga pelo lado direito, né, até pela forma no qual ele marca, no qual ele posiciona o corpo no encaixe, né, contra o ponto adversário, o Puma tá saindo muito bem, jogador forte, alto. O Puma tem tudo para ser um bom marcador, ele é forte, ele é alto, ele tem uma boa velocidade, só faltava mesmo esse ajuste, que parece que melhorou no Puma Rodrigues. A dupla de volantes do Vasco é Cauã Barros e Thiago Mendes. E aí, o Thiago Mendes é o cara que controla o meio de campo do Vasco, faz o Vasco ter a posse de bola, faz o time andar dentro de campo, mas o Barros está tendo um papel importantíssimo em fase defensiva e também na hora de desarmar construindo. O Barros é um cara que ele faz muito bem isso. Jogador que melhorou a sua bola longa, jogador que melhorou os seus passes verticais e está extremamente confiante o Barros. Tanto ele como o Thiago Mendes estão muito confiantes. E quando o jogador tá confiante, cara, parece que ele joga como se ele não tivesse peso algum nas costas dele, mesmo estando em uma final de Copa do Brasil. E isso faz a diferença. Quando o jogador tá confiante, as coisas vão sempre dar certo, tendem a dar muito certo. Então, Barros e Thiago Mendes formaram uma ótima dupla de volantes pro Vasco. Tava faltando pro Barros um Thiago Mendes e tava faltando pro Thiago Mendes um Barros. Eles se completaram muito bem.
E aí o quarteto de frente do Vasco, que teve aquela mudança que eu já destaquei pra vocês desde o jogo contra o Internacional, que foi muito positiva, eu vou explicar também daqui a pouco pra vocês. Fiquem aqui porque é só que a gente traz essa parte tática em canais de Vasco, nenhum outro vai trazer com o nível de profundidade que eu te trago, irmão. Vamos lá, Nuno Moreira pelo lado direito, Andrés Gomes pelo lado esquerdo e a dupla de ataque do Vasco com Ryan e Felipe Coutinho. Nenhum desses caras é um 9 fixo, nem o Ryan nem o Felipe Coutinho. Eles têm liberdade para flutuar pelo campo. O Ryan para cair mais até pelo lado direito, para voltar também em ser uma opção de passe em apoio central e depois atacar as costas do zagueiro. E o Felipe Coutinho tem aquela liberdade para se movimentar, mas eu acho o Felipe Coutinho mais perigoso quando tá próximo do gol e quando recebe essa bola no entrelinhas. Ali o Felipe Coutinho pode realmente castigar o Corinthians e decidir essa final pro Vasco. Felipe Coutinho dentro de campo é um jogador de extrema qualidade técnica e eu acho que ele vai crescer nessa final. E aí o Andrés Gomes vai pela ponta esquerda, nem preciso falar o que tá jogando o Andrés Gomes, é uma barbaridade. O quanto ele cresceu com a camisa do Vasco nessa reta final de Copa do Brasil, e eu volto a repetir, mostrou que é jogador grande. O cara que cresce no momento decisivo, assim, é jogador grande, é jogador que vale muito, porque ele decide, jogador decisivo, jogador que vai bem a temporada toda, mas quando chega no jogo decisivo se esconde, esse cara aí ele já vai valer um pouco menos. Agora o Andrés Gomes, absurdo que esse cara tá jogando. E aí como é que funciona o Vasco do Fernando Diniz? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento do Vasco do Fernando Diniz saindo jogando. Basicamente acontece isso daqui no Vasco do Diniz. O Cauã Barros entra no meio dos dois zagueiros, o Robert Renan abre pela esquerda, o Cuesta abre pela direita, e o Nuno Moreira, que é um ponta lá pela direita na escalação, vem jogar por dentro. E aí fica Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira por dentro, o Puma Rodrigues muitas vezes vem jogar também em corredor central e entrega essa lateral lá pelo lado esquerdo para o Andrés Gomes ficar mais rente à linha lateral e dar essa amplitude ao time do Vasco. E aí tem o Paulo Henrique dando amplitude pela direita, Andrés Gomes dando amplitude pela esquerda e o Vasco com muitos jogadores por dentro. E aí como o Gomes tem muita velocidade, como o Paulo Henrique tem muita velocidade, tende a funcionar. Se chegar até a linha de fundo e tiver Ryan, Coutinho e até mesmo Puma pisando dentro da área, o Nuno Moreira, a tendência é que o Vasco marque gols nesses cruzamentos que geralmente vêm rasteiros para trás. É muito difícil a defesa adversária cortar. Mas a movimentação que pode acontecer no Vasco é variando ao contrário, com o Puma Rodrigues indo lá, ficar mais gente ali na lateral, pelo lado direito, e aí você tem o Andrés Gomes vindo por dentro. Continua com o Nuno Moreira também por dentro e o Paulo Henrique lá dando essa amplitude pelo lado direito. Continuando. Até foi assim que saiu o gol anulado do Vasco contra o Corinthians. Eu vou mostrar pra vocês também daqui a pouco. Dessa forma aqui. Com o Nuno Moreira vindo fazer uma saída de 4... Não, pegou mal. Com o Nuno Moreira vindo fazer essa saída de bola do Vasco, aí você tem o Robert Renan, você tem o Barros, você tem o Nuno Moreira e você tem o Cuesta nessa primeira linha de construção. Com o Thiago Mendes funcionando atrás da pressão do adversário, no caso o Corinthians. Provavelmente eles vão tentar encaixar homem a homem aqui, vai ficar 4 contra 4 e o Thiago Mendes é esse cara para quebrar a pressão. Se o Vasco encontrar o Thiago Mendes livre, que nem participou nesse gol do Vasco contra o Corinthians, já vai quebrar a pressão do Corinthians, vai deixar 4 jogadores para trás. No caso, o Nuno Moreira arrastou a marcação do Martínez, gerou espaço no meio de campo do Corinthians e o Vasco saiu jogando com o Nuno Moreira, fazendo o passe pro Cuesta. O Cuesta olha, levanta a cabeça, vê o Paulo Henrique recebendo de costas pressionado pelo lado direito, mas ele faz o passe, porque ele sabe que o Paulo Henrique tem capacidade para sustentar e se livrar dessa marcação no 1 contra 1. O Paulo Henrique domina a bola mesmo com a perna ruim, ele conecta esse passe no Andrés Gomes, meio que disputado ainda o passe, né? Ele conectou com a perna esquerda dele o passe no Gomes, o Gomes ganha essa dividida e fica de frente, aí esquece, o Martínez está marcando lá em cima, gerou espaço às costas, e aí você tem Andrés Gomes, você tem o Felipe Coutinho, você tem o Puma Rodrigues e você tem o Ryan já progredindo contra 3 defensores do Corinthians. O Andrés Gomes vai sustentar o contato, vai fazer um ótimo passe pro Ryan, mas o Gustavo Henrique sai no momento exato para deixar o Ryan um pezinho impedido. O Ryan faria o gol e fatalmente o Vasco sairia vencedor da Neoquímica Arena. Então, o Vasco tem mecanismos de jogo para vencer essa marcação do Corinthians. O Vasco é um time que ele é bem treinado, ele só precisa executar mais isso durante a partida. Mas é isso, cara, essa é a escalação do Vasco. Comenta embaixo o palpite de vocês para Vasco versus Corinthians no Maracanã. Que Papai do Céu nos abençoe para nós sairmos campeões nesse domingo e, enfim, tirar esse grito que tá entalado de campeão da garganta. É isso, cara, Vitória Vascão é só o começo. Bora pra cima.
Em nome de Jesus Cristo, vamos sair vencedores do Maracanã em campeões. Eu fico nessa, abraço do Francisco, nós fui.